Tá, querido? Realmente é. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam noite. bem-vindos. Boa noite. Hoje estamos sem internet, mas estou fazendo a gravação da live do Evangelho no Lar, tá? E a gente vai fazer aqui, depois no final fazendo nossas vibrações por todos, né? Se estiverem precisando de algo. E a gente vai finalizar o capítulo hoje, ok? Lu, a introdução, por favor, desse capítulo, do 38. Só a introdução, depois eu continuo o capítulo de onde você parou. Bom, então aqui o Aniceto, o Vicente e o André Luiz estão perambulando, né? Eles estão, na verdade, circulando pela crosta terrestre e eles se deparam com inúmeras criaturas, né? Vários espíritos em diferentes estados, sobretudo aqueles assim muito apreensivos, muito amedrontados, né, em estado de pavor por causa de uma tempestade que ameaçava chegar, né? E como eles ainda não estão num estado de evolução, esses espíritos sentiam, né, toda aquela energia, a vibração da tempestade, né, da energia do local, enfim. E se escondiam em ambientes. Exato. E aí eles entravam e se escondiam em diversos ambientes, sobretudo aqueles com energias mais pesadas, né? Então, prostíbulos, bares, lugares assim frequentados por pessoas com vícios, né? E daí eles acabam entrando lá na casa da Dona Isabel. E eles percebem ali o salão, né, com uma outra energia, uma outra vibração, criaturas entrando e saindo o tempo todo. E acho que é isso. Tá ótimo. Acho que é isso, né? Tá certo, tá ótimo. Só vou passar uma coisinha para vocês a respeito das tempestades, tá? O que acontece? Os espíritos, aqueles que não foram nem para um umbral, para um plano espiritual, aqueles que se encontram perambulando aqui no planetério, na Terra, eles têm uma maior sensibilidade com tudo que ocorre aqui no planeta, enquanto eles estão perambulando. São os famosos fantasmas, assombrações. E eles ficam apegados a coisas materiais, a locais, a pessoas e a propriedades que deixaram aqui na Terra. E eles, por não ter mais o duplo etérico e o corpo físico, eles são mais sensíveis a todos os efeitos que existem no nosso planeta, como o magnetismo, como a luz solar, a tempestade, e tudo isso, por eles não terem esse anteparo, se torna mais sensível tudo o que temos aqui para eles. E eles sentem essas vibrações no perispírito, e isso deixa eles perturbados. E o meio deles poderem escapar dessas sensações é fugindo para ambientes afins de acordo com as vibrações que eles possuem. E por eles terem uma vibração mais pesada, eles vão ir para locais ou se aproximar de pessoas que possuem o mesmo tipo de vibrações. Você vai pegar o gancho, na verdade, de uma avó conversando com a neta, né? E aí ela tá passando para essa neta um pouco de tranquilidade, tá dando alguns conselhos para ela não se preocupar, não se perturbar, né? Para ela, enfim, ficar num estado melhor. E tudo isso através do sonho. Então é aí que você vai entrar. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram,
A jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém a ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração e do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó no lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu, no sonho, uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Perguntou Vicente. Vamos lá. Esse fenômeno mediúnico, que é durante o sono, chamado de sonambulismo, até não é um sonambulismo que a maioria conhece aqui como um fenômeno, como um estado mental e psicológico, né? Algumas vezes, e até um outro tipo de perturbação. Mas é o sonambulismo espiritual, onde alguns, através do sono, quando atinge aquele estado REM, né, que é quando os olhos, as pálpebras ficam tremendo, né, sendo um estado profundo. E esse estado profundo não dura a noite toda, tá? Ele dura de minutos, se alguns chegarem a algumas horas é bastante, mas não é tudo isso, tá? E aí nesse período é o período de onde o seu espírito com perispírito se desloca, seja no seu lar, no seu bairro, na sua região, em outros planos espirituais, de acordo com a maneira que você teve o seu dia, de acordo com a sua conduta moral, com a sua evolução espiritual e a maneira que você se prepara para dormir ou se concentrar e qual é a sua tarefa, tá? No plano espiritual. E durante esse sono, alguns acordam bem e outros cansados, exaustos, e outros relaxados. Alguns lembram-se dos sonhos e outros não. Existem aquelas pessoas que falam, eu não sonho. Todos nós sonhamos. É que alguns conseguem lembrar e outros não. O fato de você lembrar dos sonhos é porque o que você fez durante o seu sono, nesse estado REM, né? Você conseguiu gravar ele, por algum tipo de necessidade, no seu campo mental ligado ao seu cérebro. Quando você não consegue lembrar das mensagens, geralmente é porque foi para o seu espírito. E você não tem consciência disso, do que foi feito, tá? É dessa maneira que acontece. E há também os outros sonhos que são oriundos do nosso dia a dia, do trabalho, da perturbação, da preocupação mental e por aí vai. E os pesadelos entram num outro campo diferente, tá? Que aí são problemas, pode ser com medicamento, pode ser com o seu dia, emocional, biológico, tá? Orgânico também, com alimento, bebida ou outras coisas, e acaba provocando esse tipo de distúrbio.
Então, no caso da jovem aqui, ela recebeu a mensagem da avó, tudinho, só que ela não consegue lembrar de tudo, tem vaga lembrança do que houve, do que aconteceu. E geralmente quando a mensagem é importante de alguma forma, o espírito se esforça em deixar gravado. E quando nós temos o mérito de poder lembrar, temos só que agradecer, tá? Porque eles acharam que valeria a pena nós lembrarmos daquilo. E aí, não se lembrará contudo as palavras ouvidas? Perguntou Vicente. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha. Recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e da notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir ao coração sofredor. Compreendendo que a lacúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço do que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, seus pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudos da ocorrência fisiológicas para o campo da verdade espiritual. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Bem, aqui está dando várias explicações sobre os sonhos, indagando ainda muitas coisas, tá? E as lembranças que a jovem teve, que ficaram materializadas, onde eu falei para vocês, no campo mental, na memória, interligada com o cérebro físico. Por isso que ela pôde ter todas essas lembranças. E realmente a pessoa no seu estado dormente, ela não vai enxergar com os olhos carnais, não vai sentir com a sensibilidade do sistema nervoso, da pele e tudo. Vai ser realmente pelo perispírito, que vai possuir as sensações e vai gravar no seu espírito tudo que você passar do outro lado. Percebendo-me as elucubrações e devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. E tem também o outro que tem o Freud, né? Que pega uma coisa mais material e vindo sempre da mãe ou da parte mais infantil. E tem o Jung, que é mais, se não me engano, acho que é Jung. O outro que é dele também, só que ele é mais a parte mais espiritual, um pouco mais diferente, tá? Tem esses dois segmentos, na psicanálise e até na própria psicologia. Pela pausa do nosso tutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista. As tendências inferiores indaguei, um tanto tímido.
Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos relativamente os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais impressivo, concluiu: livre-nos, Senhor, de cair novamente. E encerra aqui. Aí ele disse aqui no final, né? O dormir bem. O dormir bem nada mais é do que você continuar ligado a Deus. E quando a gente vai dormir, a gente não se desliga de Deus. A gente deve fazer a nossa prece de maneira que a gente conclua ela antes de dormir. Ao deitarmos, muitos de nós acabamos rezando deitado e dormimos, apagamos e não terminamos nossas preces. A prece não é necessário que seja decorada, mas sim algo que venha do coração. Que a gente possa agradecer pelo dia que tivemos, que nos beneficie com uma boa noite de sono, que durante esse momento que a gente vai dormir, que nosso espírito possa ser levado para locais bons, onde possamos regenerar nossas forças, aprender, conhecer, rever amigos ou familiares espirituais, e que ao acordarmos possamos ter um dia melhor, com muita energia, com muitas coisas boas, e que possamos ter uma semana boa. Então, quando dormimos rezando ou falando dessa forma, a benesse com relação ao nosso sono, ela já tem um caminho já a percorrer, já tem um caminho traçado. Quando nós deixamos de fazer dessa forma, principalmente aqueles que possuem algum tipo de qualidade mediúnica, ele vai estar perdido para qualquer caminho. E ao dormir, através desse magnetismo que há tanto no ambiente quanto nos planos ou em espíritos afins, eles irão conduzir nosso espírito mais sonolento e, de certa forma, mais solto, livre e até, de certa forma, inconsciente, aonde quer que os afins nos levem. Por isso que, às vezes, a gente tem as nossas dificuldades, seja ao dormir, seja ao acordar, seja ao fazer qualquer coisa durante o dia ou durante a semana, sejam os pesadelos ou outras formas, tá? Que há durante o sono. Então não é apenas, eu vou dormir e vou me livrar de todos os problemas. Não. Você vai dormir e que, se for seu benefício, seu mérito, durante o seu sono, você vai conseguir aprender a lidar com aqueles problemas ou aliviá-los de alguma forma. Então o sono não vai te livrar de nada. Nem, como diz aqui, nem dos obsessores, nem dos espíritos afins que não são bons e por aí vai. Então aqui é um capítulo que fala muito sobre o sono. Tem aí no YouTube, se vocês procurarem, eu já fiz uma live explicando um pouquinho sobre os o sono. Se vocês pesquisarem no YouTube do canal, vocês vão encontrar essa live, tá bom? Acho que é só por esse capítulo. Vocês têm alguma coisa para falar? Completar? É a questão da prece, só que não necessariamente ela precisa ser feita à noite, no mesmo horário, né? É antes de dormir. Eu não faço antes de dormir, não. Eu faço de manhã. Então, de manhã é bem feito também, tudo bem, você tem Santo Sotia. Só que o momento de desprendimento do seu espírito é durante a noite. Ao dormir, o seu espírito ele vai se distanciar do seu corpo físico
de acordo com os seus pensamentos, emoções e a maneira que você se coloca para dormir. É o mesmo preparo quando você vai tomar um passe, é o mesmo preparo quando você vai dar o passe ou entrar em desenvolvimento no centro espírita. Porque durante o sono, o seu espírito vai ficar solto por aí. E às vezes tem pessoas que acham que vão para algum plano espiritual e às vezes só ficam dentro da sua casa. Não tem força nem para sair do local. E aí não há uma regeneração de energias, não há um restabelecimento de parte emocional, mental, perispiritual. Você acaba sendo cada vez mais tendo um desgaste. Difícil de você recobrar as energias. Entendeu? Tem uma pergunta também. Faça. O espírito, quando você dorme, ele, no sono profundo, ele sai do corpo, né? Uhum. Como é que o corpo, mesmo sem o espírito, é claro que deve ter uma ligação, mas mesmo com o espírito tão longe, consegue manter as funções dele, que você ainda tem um funcionamento cerebral, tudo, você ainda tem... O corpo ainda funciona. Como que... Vamos lá. Enquanto estamos reencarnados, o espírito junto com o seu perispírito, ele se desloca a distâncias ínfimas. Só que ele está ligado por um cordão que é chamado cordão da vida, ou cordão prateado, que é como se fosse um cordão umbilical. E esse cordão, ele está ligado ao nosso veículo físico. Esse cordão, ele só é desligado quando nós desencarnamos. Então, espíritos no plano espiritual, quando vem alguns de nós reencarnados perambulando por lá, eles conseguem identificar que nós somos um encarnado por causa desse cordão que se mostra ligado a nós. Então eles sabem identificar quem é um encarnado passeando por lá e quem é um desencarnado. E esse cordão, por ele estar ligado a nossa vida continua funcionando. Tanto que se alguém nos despertar ou acordar, ele volta instantaneamente, em milésimos de segundos. Só que dependendo de como nós somos acordados e da onde nós estamos, aí a gente acaba acordando de mau humor, com dor de cabeça, com mal-estar. Por quê? É um choque. Imagina o seu espírito num outro ambiente lá e daqui a pouco você acorda num susto de alguma forma. Então isso é um choque que acontece muitas vezes. Às vezes acorda assustado, com Isso. medo, né? Com medo. Então, ao acordar tem que ser uma coisa suave, porque senão pode, dependendo de onde você está, você vai acabar tendo um dia não muito bom, entendeu? Pode ser choque. Certo? Beleza? Tá bom. Vamos encerrar então, pessoal. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistiram, que olharam por nós, que tiveram toda essa afinidade, essas energias, essas coisas boas e maravilhosas, que tudo que aqui pudemos aprender, compartilhar, receber, possamos também passar para o nosso próximo, seja ele reencarnado ou desencarnado. E como no começo eu esqueci de fazer o Pai Nosso, vou encerrar com o Pai Nosso agora, tá bom? Então vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, a todos os espíritos presentes que estão conosco, que permanecem conosco e que, como nós já falamos sobre o sono, que estejam conosco durante o nosso sono, durante as nossas viagens ou passamentos astrais, onde quer que a gente vá, que sejamos bem acompanhados, bem instruídos e bem assistidos. E pedimos vibrações e auxílio por todos aqueles que necessitam, sejam eles reencarnados ou desencarnados, independente dos motivos que estejam passando, sejam eles materiais, de saúde, emocional, mental, familiar, que cada um possa encontrar com fé em Deus, Jesus, em suas crenças, religiões, doutrinas,
o necessário para se redimirem, para se melhorarem e evoluírem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E que assim todos fiquem na paz de Deus. Uma ótima noite, uma ótima semana e até breve. Beijos, abraços. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.